Um encontro para aprendizado mútuo. Hoje estarão conosco a professora Monte e a professora Ana Cárcamo, a quem eu quero apresentar antes de mais nada, lendo um breve e mini currículo delas. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Rasson, e sou membro do grupo de trabalho da Mobilização pelos Direitos da Natureza, grupo de trabalho jurídico, autora do livro que direciona nós todos aqui nesses estudos, Marcos para os Direitos da Natureza, de publicação da Casa Leiria, que você já tem o link, né? Deixa eu achar aqui para apresentar quem vai estar conosco aqui hoje. Professora Monte Aguirre é coordenadora da International Rivers para a América Latina, para apoiar os movimentos locais para a proteção dos rios, o reconhecimento de direitos dos rios e estratégias para proteger legalmente os rios de forma permanente. Ela também apoiou incansavelmente as pessoas afetadas pela barragem de Xixoí, na Guatemala. Por favor, me corrija depois, Monte, se eu falei errado. E Monte também é bacharel em antropologia e mestre pela New York University em educação ambiental e conservação. Então, bem-vinda, Monte. Monte, isso eu já aprendi com ela, como eu falo, o nome é Monte. E a Ana Maria Cárcamo é advogada socioambiental e climática, atualmente trabalha na Convenção de Clima da ONU, grande aquisição da Convenção de Clima da ONU, recente, pesquisadora do grupo de trabalho jurídico, assim como eu e Monte, e, na verdade, todos nós, professores desse curso, da Articulação dos Direitos da Natureza, Mãe Terra, e do Grupo de Estudos de Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, o JUMA, da PUC do Rio. É co-criadora da página Tá no Clima, nossa parceira da Mapas, a Tá no Clima, e coordenadora do GT de Regime Internacional da Rede da La Clima. Ela é formada em Direito pela PUC do Rio e mestra em Gestão Ambiental na Escola de Meio Ambiente da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Bem, hoje nós vamos falar sobre o estudo de caso, na verdade, nós encaramos como estudo de caso, mas as professoras Monte e Ana vão trazer um panorama geral dos estudos dos casos no mundo a respeito do reconhecimento dos direitos dos rios. E eu gostaria de colocar para vocês, para além dessa coleção de músicas Guarani, que já nos inspira a abrir o coração, a abrir o espírito para entender disso tudo que a gente vem falando, e que hoje vai aprofundar ainda mais com essa qualidade da sacralidade que os povos originários imprimem na relação com seus rios, para os nosso já conhecido sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Os corpos hídricos adquirem uma outra dimensão quando se trata dessa sacralidade, uma dimensão relacional. Por isso, a ideia de que a gente comece esse encontro com a autorização da Monte e da Ana, juntas decidimos por trazer para vocês a mística que foi realizada pela Shirley Krenak, do povo Krenak, povo que vive em relacionamento, agora em cura recíproca com o Rio Doce, o Rio Atu, povo este que vive às margens do Rio Atu, e a quem nós convidamos quando organizamos o segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra, que aconteceu aqui em São Paulo, onde eu moro. Eu vou pedir para que todo mundo deixe os seus áudios desligados por enquanto. Depois a ideia é abrir mesmo e soltar o verbo. Então, quem está, por favor, com o áudio ligado. E no segundo fórum, que veio em sequência do primeiro, que foi realizado na Cidade do México, onde houve a aprovação da Lei dos Direitos da Natureza no México, São Paulo, tivemos proposta para o reconhecimento dos direitos da natureza protocolada. O terceiro foi realizado na Colômbia,
Nesse segundo, nós realizamos um tribunal ético. É uma metodologia que uma organização chamada Global Alliance for Rights of Nature, eu vou colocar o nome e o site aqui para vocês daqui a pouco no chat, realiza para chamar a atenção para o olhar da sociedade civil a respeito do que seria o julgamento a ser realizado pelo Poder Judiciário. Então, criou-se o Tribunal Ético, e no segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra, nós realizamos esse tribunal para ver julgado o caso do Rio Doce, da perspectiva da sociedade civil, como eles chamam, o crime do Rio Doce. Durante esse julgamento, após toda a ritualística própria de um julgamento, ele culminou, claro, com a sentença condenando os autores daquele crime, e terminou, então, com a celebração e a mística que foi liderada pela Shirley Krenak, e que nos diz muito porque todo esse olhar que vem sendo trazido ao curso é um olhar que parte das cosmovisões dos povos originários. Então, é com este olhar que precisamos também adentrar e compartilhar da teoria que nós estamos aqui trocando junto com vocês e entre nós e entre vocês conosco, porque é um aprendizado comum. Esse olhar é um olhar que está para além da perspectiva antropocêntrica que o próprio direito contém. Portanto, nós precisamos olhar além do tema do direito que estamos tratando, que são os direitos da natureza, e hoje, especificamente, os direitos do rio, olhar também para a própria conformação do direito, como ele tem se dado. E é por isso que as místicas indígenas nos aproveitam tanto para que a gente possa conectar em algum lugar este conhecimento que é multidimensional. Então, eu vou colocar apenas um trecho, né, do julgamento, o vídeo está todo disponibilizado, eu vou colocar o link aqui para vocês também no canal do YouTube dos Direitos da Natureza, mas eu vou colocar especialmente a parte da mística, peço que vocês acompanhem como se estivessem lá, porque a gente está tratando do Rio Doce, e a seguir Ana Monte, vamos falar de outros tantos rios maravilhosos que nós temos conectado. Eu espero, com certeza, esse documento vai ter uma força grandíssima, né, Vanessa? Vocês acreditam na cura? Porque eu acredito. O povo Krenak, ele cura através do campo. Então, se vocês virem tomar vocês sejam curados da visão. Fecha os olhos. Se olha.
Respirem. Respirem. Se olhem. Respirem. Se olhem. Respirem. Se olhem. E Repitam comigo. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Repitam forte, porque é poeira. Tem que ser forte. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Borur não grite. Borur não grite. Bruterehe. 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 Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Borur não grite. Borur não grite. Bruterehe. Bruterehe. Borur não grite. Borur não grite. Bruterehe. Mente no coração. Que a gente Bate bate no no chão de acordo chão com com as batidas do coração. de acordo com Com a batida do coração. Tem que ter sintonia. Tem que deixar de secar esse texto também. Viu? Olha. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Nakiawit Borurehe. Borur não grite. Não grite. Bruterehe. Bruterehe. Borur não grite. Não grite. Bruterehe. Bruterehe. Gritem o mais alto que vocês puderem gritar. Tudo que estava guardado e oprimido nos diversos corações aqui, soltem agora para essa opressão nunca mais voltar, para esse medo nunca mais voltar. E que nenhum aqui possa perder nunca mais. Levar adiante tudo isso que nós aprendemos. Aqui, porque aqui para mim foi um aprendizado muito grande. Então Então, gritem gritem. e Tirem, através da voz de vocês, todo o mal que está dentro dessa carne, que hoje ela não vai ser mais pura. Ela vai Vai ser ser uma uma coisa muito bom. Gritem! Agora nós vamos ao ritual da manhã. Muito bem. Monte, a palavra está com você. Silva Teixeira, Marcelo Augusto Marcelino Teixeira. Chamada? Erreré, pessoal. Boa aula. Monte, você tem uma apresentação? Tá sem som? Ok.
Agora sim. Obrigada. Ana, por favor, você podia ajudar com a apresentação, que é a mesma das duas. Bom, boas noites para vocês. Estão vendo? Desculpa, estou compartilhando. Vocês veem a apresentação? Sim. Só fazer mais grande. Obrigada. Então, eu sou Monty Aguirre, eu sou colombiana, então o sotaque vem por aí. Estou muito contente, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui na Califórnia, na terra do povo Pomo, povo indígena Pomo, do lado do rio Russian River, o rio Russo. Bom, só localizando onde que eu estou. E eu trabalho com International River já faz uns 23 anos, né, em América Latina, e mais especialmente trabalhamos para deter projetos de barragens ruins, né, e acompanhando as comunidades também. E mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, eu comecei, porque as barragens voltam, né? Aí eu comecei a pensar que outras formas a gente tem para tentar proteger os rios. E tem, claro, através das leis, né? Uma reforma de leis, e também através dos direitos da natureza, que na realidade se juntam. E para lá que a gente vai. Tá bom? Então, os direitos da natureza é a ideia de que a natureza possui direitos fundamentais, assim como nós, os humanos, também, né? E tem raízes bastante antigas, surgida de tradições indígenas que sempre trataram os humanos como parte da natureza, ao invés de distinto dela. Agora no vídeo vimos não lembro do nome dela, mas parecia um passarinho, né? Esse tipo de coisa, né? Nas sociedades ocidentais, o movimento é relativamente novo, né? Mas está desenvolvendo rapidamente. A maioria dos precedentes legais dos direitos da natureza surge ao redor de uns 15 anos atrás, como uma resposta direta, isso aqui é importante, uma resposta direta às falhas da legislação ambiental moderna em lidar de forma adequada com a escalada da crise ecológica. As nossas leis, as nossas políticas ambientais servem para o governo, os construtores, né? Mas não necessariamente para a natureza. E daí que surge realmente esse movimento. E há muita história que não dá para contar toda. E o ímpeto está crescendo em resposta às ameaças globais à natureza. Os sistemas ecológicos da Terra estão se deteriorando dramaticamente. Direitos da natureza, então, visa reescrever o sistema jurídico para trabalhar pelo meio ambiente, em vez de contra dele. E está crescendo cada vez mais, é liderado por povos indígenas, sociedade civil em geral, especialistas jurídicos e jovens que exigem uma reforma sistêmica de nosso tratamento da natureza. Uma abordagem dos direitos da natureza oferece uma mudança transformadora. Em primeiro lugar, reconhece que a natureza não é propriedade humana, mas possui direitos básicos. Esses direitos podem ser estabelecidos definindo a natureza como sujeito de direitos, como nós falamos em castelhano, em espanhol, sujeito de direitos, como uma pessoa jurídica, né? Ou por meio de outra terminologia, dependendo do país ou do caso específicos. E esses direitos podem incluir direitos a existir,
a prosperar e o direito à restauração. Os direitos dos rios, conforme a Declaração Universal dos Rios, fala também do direito a fluir livremente, né? O direito a se alimentar e de alimentar também todo o ecossistema dentro do qual eles estão, né? Bom, em segundo lugar, os direitos da natureza normalmente conferem à natureza uma posição legal, o que significa que seus direitos podem ser defendidos diretamente em um tribunal. E terceiro, uma abordagem dos direitos da natureza cria deveres para os humanos que agirem como guardiões ou administradores do mundo natural, não propriedade. Muitas leis e decisões dos direitos da natureza criam órgãos de tutela, guardiões, é usualmente o termo que é usado, onde um grupo de pessoas ou uma entidade também tem o dever legal de defender os direitos, os interesses da natureza. E as abordagens realmente variam muito. Em alguns casos, os direitos estão baseados na jurisprudência indígena e direitos de tratado, por exemplo, como um dos últimos casos que foi no Canadá, o caso do Magpie, que fica lá no Ártico. Eu estive lá. Em outros, então, são promulgados como direitos constitucionais, codificados nas leis nacionais ou aprovados como ações executivas. Também abrangem ordenanças locais, muitas vezes desenvolvidas em situações em que as comunidades estão lutando contra a inação federal, como nos exemplos dos Estados Unidos e do Brasil. Outras abordagens, como os direitos humanos, direitos bioculturais afirmados pela Corte Constitucional da Colômbia, veem os direitos da natureza como uma extensão da estrutura internacional de direitos humanos. Então, não é uma divisão, é mais uma complementação, ficar juntos. Embora tenha havido sucessos importantes, o reconhecimento legal dos direitos da natureza continua sendo uma novidade e enfrenta desafios de implementação, especialmente, e aplicação, né? Em muitos casos, o impacto prático ainda está para ser visto, né? No entanto, a experiência e os movimentos sociais baseados em direitos, como aqueles que promovem os direitos das mulheres e dos povos indígenas, demonstra que mesmo medidas não vinculativas podem, muitas vezes, ser eficazes na mudança de valores sociais e movimentos de construção, né? Por trás dos desenvolvimentos legislativos e decisões judiciais, então, estão as ações de muitas pessoas se organizando para provocar mudanças. Vocês, por exemplo, emendas constitucionais e legislativas no Equador e na Bolívia foram impulsadas por movimentos populares, por um modelo de desenvolvimento ecologicamente correto, o melhor possível, centrado na comunidade, enraizado no conceito indígena de Sumac Kausai. Uma campanha na Uganda, uma campanha da sociedade civil, ajudou a garantir que os direitos da natureza fossem consagrados na nova lei de proteção ambiental do país. A jurisprudência dos direitos da natureza ainda está em sua infância, à medida que tribunais e legisladores continuam a desenvolver e definir conceitos e abordagem. Então, apresentar casos, o que isso quer dizer na prática é a urgência de apresentar casos. Vamos levar o rio nas cortes, uma coisa assim, né? Tem terminologia para garantir os direitos, né? Tem terminologia ou características, experiências que são muito interessantes e importantes dentro do movimento da natureza. O valor normativo, por exemplo.
ao lado dos resultados concretos de novas leis e casos, os conceitos consagrados pelas medidas dos direitos da natureza têm um valor normativo importante e reenquadram as relações de exploração ou destrutivas entre as pessoas e a natureza. Por exemplo, no caso da Nova Zelândia, né, que a Ana vai falar muito mais, mas só para mencionar que a jurisprudência dos direitos da natureza baseia-se fortemente nas noções indígenas de Caequitanga, ou tutela, guardiões, que vê os humanos, de novo, né, como administradores, em vez de proprietários do meio ambiente. Outro término, outro conceito importante, a tutela ou guardiões, em castelhano, espanhol, vocês sempre vão ver guardiões, em inglês, guardians, né? Então, essa tutela, em muitos casos, os remédios dos direitos da natureza envolveram a criação de um órgão de tutela responsável por fenômenos naturais específicos, tais como os rios, uma floresta, os Himalaias também, ou um ecossistema inteiro, ou um passarinho, né? Os órgãos de tutela, então, são frequentemente aconselhados por especialistas, porque mostra a importância crítica de órgãos de tutela robustos, né? Bem financiados e imparciais para responsabilizar o governo e colocar em prática decisões judiciais históricas. Estes órgãos, então, devem ser estabelecidos por meio de consulta, participação pública, em um sistema democrático, não ter um mandato independente e ser equipados com financiamento e recursos adequados. A tutela exige o equilíbrio certo de representação para lidar com desequilíbrios de poder e incluir o governo, representantes indígenas, comunitários, sociedade civil, cientistas, academia também. Outros modelos incluem o estabelecimento de autoridades independentes, como no caso do Rio Yarra, na Austrália, em que o Conselho de Birrarung foi criado lá na terra dos... Como é que é o nome deles? Bom, esqueço agora, mas o Conselho foi criado por legislação para agir em nome do rio e defender a proteção e a preservação. Ouvidorias e tribunais especializados são estabelecidos ou encarregados em algumas jurisdições de investigar e lidar com casos de má administração ou violações de direitos. Eles têm potencial para desempenhar um papel importante no estabelecimento de padrões e na prestação de contas. Também tem as ordenanças locais, como no caso dos Estados Unidos, do Brasil, né, que fornecem exemplos de ordenanças locais, e outras ações por autoridades locais, bem como jurisdições e conselhos tribais e indígenas em resposta à inação ou violação em nível estadual ou federal. E em termos de remédio, nem sei se fala assim em português, mas a aplicação, os remédios para as violações dos direitos da natureza podem incluir tanto medidas restitucionais quanto medidas preventivas, paralelamente à criação de novos órgãos de tutela. Os tribunais ordenam, então, planos de ação ambiental, demarcação de áreas protegidas, coleta de estudos de dados, fiscalização judiciária também, indenização, reabilitação e restauração. São as que nós temos visto usualmente. No entanto, essas decisões judiciais muitas vezes enfrentam desafios de implementação. É aí um ponto super central para todos nós, porque a implementação é o mais difícil, especialmente se as nossas leis não estão em sinergia com os direitos da natureza, né? Então, algumas vezes são
os casos são anulados por tribunais, né? Ou ordens executivas. Nesse sentido, eu quero falar que, por exemplo, nós estamos também trabalhando para novas leis, especialmente no que tem que ver de proteção de rios e de águas, que possam estar mais no nível dos direitos da natureza. E tem muito trabalho para fazer sobre isso. A Ana aqui fez a pesquisa para International Rivers sobre as leis, bom, ela vai contar, mas as leis no Brasil, né? E já tem um PL. Muitos países, a ampla influência das indústrias extrativas sobre os governos acarreta um risco significativo de que os ganhos legislativos ou judiciais retenham apenas um valor simbólico em face dos interesses concorrentes que favorecem a exploração. Por isso também o movimento popular e global tem um alto valor. É isso também o que está acontecendo agora. Os casos demonstram a importância da ação coletiva. É um movimento forte, comprometido das comunidades locais, ativistas, advogados, ambientalistas e muitos mais, né? Antes, por exemplo, ninguém recebia aulas de direitos da natureza. Hoje em dia, olha só, nós estamos aqui, todos nós, todos vocês, né? Tem alguns termos que são muito importantes quando a gente está falando dos direitos da natureza. O conceito do antropocêntrico, que é uma visão do mundo que considera os seres humanos como elementos mais importantes da existência. Na lei, um quadro antropocêntrico muitas vezes significa reconhecer seres humanos como os únicos seres que podem ter direitos e ter personalidade jurídica. Animais e natureza não têm direitos dentro dessa concepção antropocêntrica. Outro término, biocêntrico, uma visão de mundo biocêntrica considera que os seres humanos estão no mesmo nível que outras coisas vivas, muito diferente da visão antropocêntrica. Direitos bioculturais, um termo usado pela Corte Constitucional da Colômbia, no caso do Rio Atrato, para se referir aos direitos das comunidades de forma autônoma, administrar seus territórios e recursos naturais. E também o conceito de ecocêntrico, uma visão do mundo que considera os recursos do mundo natural, incluindo as coisas não vivas, ser de igual importância, tem a mesma importância, ou tem, sim, igual importância. Os recursos, uma ordem ou sentença de um tribunal que reconhece ou faz cumprir um direito legal, isso são os recursos. As formas comuns de remédios, então, incluem danos, uma recompensa em dinheiro, por exemplo, ordens coercitivas ou liminares, ordens que exigem ou proíbem alguém de fazer algo, ou uma declaração reconhecendo publicamente os direitos de uma pessoa, né? Sujeitos de direito, ou sujeito de direitos, como nós falamos em espanhol. É a pessoa jurídica, né? Um sujeito de direito tem personalidade jurídica e direitos de acordo com as regras definidas em cada jurisdição. Conceitos semelhantes aos direitos da natureza há muito aparecem em muitos sistemas de direito consuetudinário, não? Por exemplo, esse conceito lá na Nova Zelândia de Kaitiakitanga, também que enfatiza a administração ao invés de propriedade sobre os recursos naturais. A noção sul-americana de Kichawan, de Sumakausai, que concebe uma relação harmoniosa com a natureza, como especial para levar uma vida boa. E a Mãe Terra, a Pachamama também, que vocês talvez conhecem mais, evoca uma ideia da natureza como
tendo personalidade jurídica e direitos. Agora, os rios têm sido especialmente foco dos direitos de natureza e ecossistemas de água doce. A maioria dos rios mais longos do mundo, olha só, já foram represados, foram fragmentados, e muitos dos rios do mundo poluídos, em consequências alarmantes para os direitos humanos, né? Com consequências alarmantes para os direitos humanos, para as economias locais e o meio ambiente em geral. Globalmente, os sistemas fluviais, então, estão sob extrema pressão. É por isso, então, que muitas comunidades, muitos grupos, agora mesmo aqui nos Estados Unidos, têm várias ações para proteger os rios, no mesmo tempo que está se adequando à lei federal, que fala dos rios livres e selvagens. E a Ana vai falar mais sobre os casos sobre os rios. Só para terminar, gostaria de falar que a implementação dos casos é muito importante, e nisso a gente precisa de muita ajuda, precisa de seus brains, de seus cérebros, de seu pensar, de seu sentir, e também de levar casos na justiça, né? Obrigada. Ana. Tá com a Ana agora, Monte? Ui, desculpa, eu estava falando, só que eu estava no mudo. Muito obrigada, Monte e Vanessa. Realmente brilhantes as apresentações, a Mística também. Eu realmente fiquei arrepiada ouvindo a Mística e toda a fala da Monte, tão inspiradora. E queria falar também que eu falo do Rio de Janeiro, né? Que apesar de ter esse nome de Rio, a gente sabe, claro, que se refere a uma baía, mas, além disso, tinham rios que foram todos enterrados, né, o Rio Carioca, por exemplo, que é uma pena, e a gente, mesmo assim, teve aí uma conquista de um reconhecimento do patrimônio imaterial do Rio Carioca, e eu falo também no território Guarani, né, importante esse reconhecimento. E agora eu vou trazer, entre esses casos, né, esse mundo que foi estudado, que foi trazido pela Monte, os padrões principais, inclusive naquele relatório que foi publicado pela International Rivers e com 2 outros parceiros ano passado, destacar 2 estudos de caso aqui, que são o caso do rio Wanganui, na Nova Zelândia, e depois o caso do rio Atrato. Aí eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes de como que foi a construção aí desses casos e como eles foram muito ligados com os direitos dos povos indígenas e de outros povos tradicionais. Acho que é um importante recado que foi trazido da fala da Monte, que é bem claro nesses 2 casos. Então, primeiro o caso do rio Wanganui, que foi considerado o primeiro caso aí que teve um rio reconhecido como tendo personalidade jurídica no mundo. O nome dele é Te Awatupua, na verdade, em Maori, que né, são os povos tradicionais lá da Nova Zelândia, e eles têm uma fala, inclusive, muito bonita, que é eu sou o rio sou eu, e o nome do rio Te Awatupua significa o rio sobrenatural. Então, tinham 3 tribos Maori que residiam nesse rio, historicamente, no rio Wanganui, nas suas margens, e que foram, ao longo dessa colonização britânica, perdendo suas terras. E, ao mesmo tempo, o rio foi sofrendo, né, uma degradação, uma deteriorização. Só que lá em 1840, na colonização da Nova Zelândia, que foi tardia em comparação com a nossa, eles já tinham feito um tratado entre os Maori e os britânicos que reconhecia a soberania dos povos Maori. Então, algo que aqui a gente realmente só conseguiu, na lei, conquistar em 1988. Lá em 1840, eles já tinham reconhecido a inteira, exclusiva e imperturbada posse das terras e florestas e áreas de pesca, enfim, dos Maori. Então, isso deveria incluir o rio Wanganui. Então, o histórico foi que, apesar desse tratado, eles sofreram violações históricas desse direito.
De novo, essa dificuldade mesmo de tendo direito, né, ele sendo violado, inclusive por interpretações diferentes dos britânicos sobre o que seria, né, propriedade, quanto eles viam daquela forma antropocêntrica, né, do homem possuir uma área, aquela terra está a serviço dele, então ela tinha que estar sendo utilizada de alguma forma, né? Então as terras que não eram utilizadas eram tomadas, eles passaram a tomando as áreas do rio e não entendendo que aquela era uma área sagrada, né? Que aquela era uma área que também possuía direitos. E depois disso, a própria lei da Nova Zelândia, ela violou o tratado, porque eles colocaram, inclusive, que todas as águas navegáveis eram de propriedade do Estado, fizeram essa lei de obras públicas que possibilitou obras na região, como ferrovias e hidrelétricas. E os maoris, eles tentaram, com várias ações judiciais e de outras formas, conseguir recuperar aquela área. Então, desde o século passado. E aí, só em 1999, que um tribunal, que foi o tribunal Waitangi, ele decide, em razão desse tratado, ele decidiu em favor dos povos maori e decidiu que o Estado deveria negociar com os maori. E aí eles começaram a negociar e lá em 2014 um acordo foi aprovado e em 2017 se tornou uma lei, esse Te Awa Tupua Act. E essa lei, o que ela continha? Ela continha um reconhecimento não só dos direitos dos povos maori, mas também dos direitos do próprio rio. Essa é uma foto aqui muito bonita do rio Langanu. Então, esse tratado, essa lei que resultou dessa negociação, ela reconheceu o rio como uma entidade viva, que deveria ser protegida de modo a preservar a continuidade da sua existência em plenitude. Reconhecendo, assim, também um daqueles pontos que a Monte descreveu, que foi a personalidade jurídica do rio, que quer dizer que o rio ele é sujeito de direitos e ele pode ser representado, inclusive, em um tribunal. E entendeu, inclusive, a indivisibilidade do rio, não só com sua dimensão física, mas também sua dimensão metafísica. Então, essa parte holística, essa parte espiritual, né, a questão da ancestralidade, tudo isso também é parte do rio, né, e deve ser protegido em sua integridade. Então, foi realmente muito, muito bonito. Inclusive, também utilizou desse mecanismo aí de guardiões, de criar um órgão que faria a guarda desse rio, com o nome maori, que é Te Pou Tupua. Então, esse ato, essa lei, ela criou esse corpo jurídico com uma representação igual do Iwi, que são as tribos maori, e do governo, com um representante de cada. E ele, então, incorporaria também essas cosmovisões, né, o conhecimento tradicional nessa gestão, que deveria respeitar aqueles princípios de manter a integridade desse rio preservada ou conservada. E criou aí uns outros órgãos também de governança para conseguir manter nessa questão da conservação do rio, os direitos do rio, que foi o Te Pou, desculpa, não sei como pronunciar, Te Kopuka, que ele liderava mais com questões mais estratégicas no distrito, um outro para o planejamento e a proteção do rio e outro para a gestão das margens. Então, todas essas partes seriam protegidas com planos concretos, né, e de forma integrada. E, além disso, um outro ponto que a Monty destacou também como muito importante para que isso seja possível é um fundo, né? Ele criou um fundo para terem recursos financeiros para conseguir, de fato, manter, gerir e conservar esse rio. Então, isso é um exemplo muito importante de como outros países poderiam depois, né, fazer o mesmo tipo de proteção, de reconhecimento. E também, além disso, trouxe um reconhecimento muito importante, que foi o Estado reconheceu as violações de direitos históricos, né, perante os Maori e perante o rio. Então, eles tiveram também uma dimensão reparatória, né? Além do Estado reconhecer essas violações, ele também indenizou em 80 milhões de dólares neozelandeses, sendo uma parte dessa direcionada para esse fundo, para manter a gestão aí da proteção do rio. Além disso, ele renunciou a todas as áreas estatais nas margens do rio, então, inclusive os parques, reservas, áreas de conservação, passariam a ser integrados para ter uma gestão conjunta de tudo isso, né?
que não pode ser separado, né? Como a gente, em muitas leis a gente faz isso, né? A gente separa e não vê como é tudo relacionado, é tudo interdependente. Então essas áreas também passaram a ser geridas como parte do rio Wanganui pelo Tepo Tupou. E aí foi um marco realmente histórico. E a gente ainda não tem muito como avaliar a gestão, como que tem sido, mas no papel, realmente brilhante. Aí um segundo caso, que é o caso do Rio Atrato, aqui do nosso vizinho na Colômbia, é muito mais próxima da nossa realidade no Brasil, em termos de cultura, mas também bebe muito da fonte do caso do Rio Wanganui, tem muitas semelhanças e que podem ser trazidas também para o nosso contexto, que a gente depois vai falar um pouco disso. Então, o Rio Atrato é o rio mais caudaloso da Colômbia e também é uma região com muitos povos indígenas e muitos povos afrodescendentes, que seriam, né, como se fossem os quilombolas aqui. E a ação, que foi uma ação judicial, foi proposta principalmente em virtude dos povos afrodescendentes, das violações dos seus direitos. E utilizou muito daqueles conceitos que a Monty falou, né, de sumaca causei, de bem viver, né, como uma parte de uma visão andina de como se pode viver em equilíbrio com a natureza, né, como se pode se viver de forma harmônica. E aí essa ação ela foi proposta por causa da grande degradação do rio, uma poluição do rio por conta tanto de extração ilegal de madeira e minério, quanto da contaminação do mercúrio por conta dessa extração ilegal de minério, né, que causou mortandade dos peixes, dano à saúde das pessoas que viviam nas margens, que é algo que acontece muito também em várias outras regiões do mundo, né, infelizmente, inclusive no Brasil. Então, teve essa poluição das bacias hidrográficas, dos pântanos, das zonas úmidas, e colocou em risco tanto a vida do rio, quanto a vida das comunidades, da sua saúde. E é interessante destacar que a ação ela foi proposta realmente em virtude dos direitos das comunidades, não do rio em si. E aí a interpretação judicial que foi além. E aí também mostrando aí uma linha do tempo, um pouco mais curta que a outra. Claro que as violações já deviam anteceder isso, né? Mas a ação de tutela, que foi essa ação proposta lá na Colômbia, que para quem é do direito, aqui no Brasil, é algo parecido com um mandado de segurança. Lá não existe, que, pelo meu entendimento, uma ação popular, talvez aqui seria um outro tipo de ação, ação civil pública, mas foi proposto por essa organização Terra Digna, representando organizações de sociedade civil e comunidades nas margens daquele rio. Ela foi indeferida na primeira instância, mas aí na Corte Administrativa Suprema e depois, só na Corte Constitucional que ela passou a ser aprovada e foi reconhecida a personalidade jurídica do Rio Atrato. Então foi além daquele pedido inicial que foi mais baseado nos direitos fundamentais e direitos humanos. E foi super interessante, porque essa sentença ela reconheceu a personalidade jurídica do Rio Atrato, realmente pautada nessas cosmovisões andinas, né? Nessa visão de que existe um bem viver, de que existem direitos da natureza, também no plurinacionalismo, né, que existem diferentes nações, culturas dentro do país, algo muito, muito vivo aqui no contexto latino-americano, e também no princípio da precaução, né, que é um princípio que existe também no direito ambiental, que é quando existe alguma dúvida científica, se deve sempre agir de modo a proteger o meio ambiente, proteger os direitos humanos e de proteger, nesse caso também, os direitos da natureza. E aí ele reconheceu a importância do rio para a vida das populações locais e seus direitos bioculturais, né, esses direitos que a Monty mencionou até, que são das comunidades, mas também da natureza, e se pautou aí nesses direitos fundamentais que já existiam, que são o direito ao meio ambiente saudável na Colômbia. Aqui no Brasil a gente tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas que inclui essa previsão da sadia qualidade de vida, então é muito, muito conectado. O direito à água, o direito à segurança alimentar, até mesmo o direito à vida, à cultura e ao território. Então, todos esses direitos muito interrelacionados, né, com os direitos do rio.
E aí ela não viu uma ruptura com os direitos humanos, mas sim esse direito do rio como uma extensão, né, dos direitos humanos. Além dos direitos humanos, tem os direitos da natureza. Então, coexistindo naquela visão lá de ecocentrismo. E o Estado ele foi condenado por omissão e foi obrigado a assegurar a proteção, a conservação e a restauração do rio. E citou, inclusive, aquele caso da Nova Zelândia, criou uma comissão de guardiões do rio, a trato, com uma participação da sociedade civil e de um painel de especialistas, e ordenou que o governo criasse um plano para recuperar o rio, um plano com medidas concretas, que acabasse com a mineração ilegal, planos para recuperação também dos alimentos tradicionais das comunidades ribeirinhas que tinham sido, né, que tinham perdido essa tradição muito por conta dessa interferência aí no rio, e também estudos de toxicologia, epidemiológicos, para ver como que essa poluição do rio realmente estaria afetando a vida dos ecossistemas e a vida dessas comunidades. E aí deveriam entregar esses relatórios aos tribunais. E aí depois, em 2018, o Ministério do Meio Ambiente criou essa comissão, os Guardiões do Rio Atrato, com representação tanto do Ministério quanto dos povos locais, e o governo federal e os governos parecem ter demonstrado um cumprimento da sentença. E aí, inspirado nessa decisão, teve até uma outra decisão super interessante, que talvez vocês conheçam, na Colômbia, que declarou a personalidade jurídica da Amazônia em si, né, indo além do rio, com base nesse precedente. Então, já criou uma cultura de reconhecer o direito da natureza na Colômbia, que depois tiveram outros rios que conquistaram esse mesmo reconhecimento. Então, são casos super emblemáticos que foram inspiração aí para outros casos no mundo, que podem ser no Brasil. Uma imagem aqui do Rio Atrato, muito bonita, contemplativa aqui. E aí, a gente trouxe também algumas recomendações para o Brasil. No caso, a gente já tem um reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas, as suas terras, também as suas culturas. Então, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente poderia extrair, de alguma forma, uma interpretação análoga a desses dois países, né, com base nesses direitos, reconhecimento dos direitos da natureza. O exemplo da Nova Zelândia e da Colômbia, eles mostraram a importância de juntar a questão dos direitos dos povos indígenas e de outros povos tradicionais nesse debate, né, dos povos da natureza, e que dar voz a eles, aos povos indígenas tradicionais, a gente consegue seguir também e ver essa visão como a deles, né, que é uma visão mais ecocêntrica, é uma visão tradicionalmente tem esse olhar de respeito e de harmonia com a natureza. E a importância também de incluí-los nas estruturas de governança e de proteção, né, da natureza. Aí, por fim, a gente mencionou aqui os dois casos que já existem no Brasil, tem mais de dois, que eu acho que a Vanessa até pode comentar mais, talvez ela até vai dar, ou tenha dado já uma aula, que eu acho que ela dá aqui não, sobre isso. Que no Brasil a gente já teve um caso no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu os direitos de um papagaio, do papagaio verdinho, e reconheceu a dimensão ecológica do princípio da dignidade humana. Então, já fazendo uma leitura extensiva aí desse princípio para incluir também a vida não humana, né? Esse caso é super bonito. O ministro O.G. Fernandes, do STJ, ele utilizou aí o caso do Rio Atrato e também as constituições do Equador e legislação da Bolívia como fundamentação para essa decisão, e entendeu uma visão talvez um pouco mais biocêntrica do que ecocêntrica, mas já mais ampliativa e no caminho aí para o reconhecimento dos direitos da natureza. E existem já algumas leis municipais que têm o reconhecimento dos direitos da natureza, cidades de Bonito e Paudalho, em Pernambuco, e de Florianópolis, que reconhecem os direitos da natureza, inclusive em Paudalho, tem um reconhecimento da nascente do rio Capibaribe. Então, já temos um passo em direção à proteção dos rios, dos direitos dos rios no Brasil, e existe ainda mais movimentação, né, Vanessa, em termos de proteger
rio inteiro do Rio Capibaribe é no estado de Pernambuco, um reconhecimento dos seus direitos por meio de legislação estadual. Então, eu abro aí para perguntar se a Vanessa quer complementar e agradeço e encerro essa apresentação com esses exemplos. E aqui a gente tem também as fontes, se vocês quiserem pesquisar e ler os textos que embasam essas nossas falas. Inclusive um texto feito por mim e pela Monty no livro do GT de Direitos da Natureza, que foi publicado no final do ano passado, que é analisando a questão do caso do Rio Wanganui, e também tem um texto de outra coautora da Carla sobre o caso do Rio Atrato. Obrigada.